Felizes os que são perseguidos por causa da retidão, porque deles é o reino dos céus. Felizes serão quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês por minha causa. Alegrem-se e encham-se de satisfação, porque grande é o galardão que vos espera no céu. Porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vocês. Eu confesso que sempre tive um certo sentimento de culpa ao ler esses versos. Afinal, eu nunca vivi nem de perto o que viveram os cristãos debaixo da perseguição pelo Império Romano, sob Nero, por exemplo, imperador romano Nero, ou sob Domiciano, chamado por Tertuliano de a outra metade de Nero, e por Ireneu de Lyon de o próprio Anticristo. John Stott cita a interpretação do Sermão do Monte do ponto de vista da saúde mental de um autor chamado Ernest Ligon, pastor, PhD e professor de psicologia, no seu livro A Psicologia da Personalidade Cristã, de 1935. Segundo Ligon, as bem-aventuranças constituem a teoria de Jesus sobre a felicidade. Notem, ele diz, não constituem tanto deveres éticos, mas uma série de 8 atitudes emocionais fundamentais. Ligon diz, o homem que reagir ao seu ambiente com esse espírito terá uma vida feliz, pois descobriu a fórmula básica para a saúde mental. A 8ª e última bem-aventurança trata da perseguição, da injúria e da mentira como tormentos experimentados por discípulos de Jesus. A pergunta desta bem-aventurança é a seguinte: qual a atitude emocional do discípulo de Cristo diante desses tormentos impostos pelos outros? Ou como ser feliz apesar de perseguições, injúrias e mentiras? Nós podemos ler, a partir da interpretação de Ligon, esta bem-aventurança assim: os que são impelidos para o tormento, ainda que vivendo em retidão e permanecem sob o governo de Deus e no seguimento de Jesus, esses são felizes e vivem com saúde mental. Por outro lado, o versículo 11 diz assim: felizes são vocês quando injuriarem, perseguirem vocês e mentindo disserem todo o mal contra vocês por minha causa. Esta expressão, este verso, creio que nos convida a examinarmos o nosso coração quando enfrentamos esses tormentos, perseguição, injúria, mentira, por outras causas que não por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Ou seja, quando muitas vezes sofremos estas coisas, esses tormentos, por nossas más escolhas. Assim eu considero essa bem-aventurança como a bem-aventurança da contrição e do arrependimento. Se Jesus diz, felizes são vocês quando vos perseguirem por minha causa, nós podemos dizer então que essa bem-aventurança nos chama àquela contrição e arrependimento, a tristeza segundo Deus, conforme Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios. Notem que 1 Pedro 4,15 recomenda que nenhum de nós padeça como homicida, ladrão ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Então a consequência direta desta bem-aventurança é que devemos sentir tristeza segundo Deus, aquela que leva ao arrependimento quando nós sofremos por nossas más escolhas. Por outro lado, se há tormentas por causa de Jesus, nós devemos ser felizes, porque estamos no caminho certo da estrada da retidão. Significa que estamos debaixo do governo de Deus. Afinal, só se joga pedra em árvore que dá bom fruto. Significa também que estamos em boa companhia. O verso 12 diz, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Não estamos sozinhos. Há uma nuvem de testemunhas. Estamos em boa companhia. Lembro da experiência e do exemplo de Estevão. Em Atos 6 e 7, nós temos a descrição do martírio deste homem.
Notem que o verso 8 diz que Estevão, homem cheio da graça e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Apesar disso, o verso 9 diz que alguns se levantavam contra Estevão. O verso 11 diz que muitos subornavam homens para dizerem mentiras contra Estevão. O verso 12 diz que eles conseguiram atiçar o povo e os líderes. Eles agarraram Estevão e levaram ao tribunal. Verso 13 diz que eles arranjaram alguns homens para dizerem mentiras a respeito de Estevão. Ou seja, pagaram falsas testemunhas contra Estevão. Capítulo 7, verso 54, diz que eles se enfureciam contra Estevão, rangiam os dentes contra ele. Verso 57 diz que eles gritavam com grande voz, tapavam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, lançando-o fora da cidade e o apedrejaram. Verso 60 diz, e Saulo consentia na sua morte, na morte de Estevão. Então, quando padecemos estas aflições, devemos lembrar que Estevão, Paulo, Dietrich Bonhoeffer, no contexto no nacionalsocialismo alemão e tantos outros, passaram e passam pelas mesmas aflições. Por isso é que a bem-aventurança dos perseguidos nos chama, em primeiro lugar, a experimentar felicidade, mesmo quando empurrados para o tormento, perseguição, injúria, mentira, em nossa caminhada constante em direção à santidade e retidão, sabendo que estamos no caminho certo e que não estamos sós. Há uma nuvem de testemunhas e há, sobretudo, Jesus, que quando injuriado não injuriava, mas entregava-se àquele que julga justamente. As bem-aventuranças ou a bem-aventurança dos perseguidos nos chama à contrição, ao arrependimento, ao reconhecer que enfrentamos, às vezes, perseguição, injúria e mentira por causa das nossas más escolhas. Portanto, ela nos convida a viver a verdadeira felicidade, que não depende de circunstâncias, e da genuína realização por trilharmos o caminho da contrição, do arrependimento e da santificação. Que Deus nos abençoe.